Ninguém constrói um hotel pensando no apocalipse. Esses edifícios são projetados para um único objetivo: manter um grande volume de estranhos confortáveis, seguros e vivos durante a noite em um ambiente desconhecido, onde se espera autossuficiência zero dos ocupantes. Se você analisar essa frase com cuidado, verá que ela descreve exatamente o conjunto de desafios que um abrigo pós-colapso deve enfrentar. Grandes grupos de pessoas, condições desconhecidas, ausência de habilidades pré-existentes entre os residentes e tudo fornecido pelo próprio edifício. Embora os hotéis não tenham sido planejados como infraestrutura de sobrevivência, as demandas de engenharia da hospitalidade e os requisitos de engenharia de abrigos pós-colapso se sobrepõem de forma tão significativa que um hotel é, por acidente, uma das estruturas mais preparadas para o colapso em qualquer área urbana. No entanto, quase ninguém considera usar um porque o conceito mental de um hotel não se conecta ao conceito mental de sobrevivência na mente da maioria das pessoas. Aqui estão as 7 coisas para as quais os hotéis foram construídos que os tornam extraordinariamente eficazes como abrigos pós-colapso. Depois de ver esta lista, você nunca mais passará por um Holiday Inn da mesma maneira. Os hotéis foram construídos para armazenar quantidades massivas de água dentro da própria estrutura. Um hotel não depende de um único aquecedor de água. Ele utiliza um sistema comercial de aquecimento de água com tanques de armazenamento que comportam de 500 a 5.000 galões, dependendo da escala da propriedade. Isso é necessário porque o edifício deve fornecer água quente para dezenas ou centenas de quartos simultaneamente todas as manhãs, quando todos os hóspedes decidem tomar banho ao mesmo tempo. Essa água está atualmente em tanques pressurizados na sala de máquinas agora mesmo. Quando a rede falha e a pressão da água municipal cai a zero, esses tanques ainda retêm cada galão que estava neles no momento em que o sistema parou. Mas esse é apenas o sistema central. Cada quarto no hotel tem água presa nos canos, entre o tanque e os acessórios, nas linhas de suprimento, nas caixas acopladas dos vasos sanitários e nas pequenas seções de canos entre as válvulas de fechamento e as torneiras. Um hotel de 100 quartos tem cerca de 100 caixas acopladas de 1,6 galões cada, além da água residual dos canos. Isso se soma rapidamente em tantos quartos. Combinado com os tanques de armazenamento centrais, um hotel de médio porte pode conter de 2.000 a 8.000 galões de água dentro do edifício no dia em que a rede falha. Isso é acessível sem qualquer fonte externa, bombeamento ou sistema de coleta. Você simplesmente abre as torneiras e drena os tanques. Racionado a 1 galão por pessoa por dia para beber e saneamento básico, esse volume pode sustentar um grupo de 20 pessoas por 3 a 12 meses, dependendo do tamanho da propriedade. Isso antes de você coletar uma única gota de água da chuva ou filtrar um único galão de uma fonte externa. O hotel resolve seu problema de água antes mesmo de você passar pela porta. Os hotéis foram construídos para serem à prova de fogo. Não apenas resistentes ao fogo ou retardantes de chamas, mas à prova de fogo em 1 grau que quase nenhum outro tipo de edifício civil iguala. Isso ocorre porque os códigos de incêndio para hotéis estão entre os mais rígidos de toda a indústria da construção, impulsionados por incêndios catastróficos em hotéis de meados do século XX, que mataram centenas de pessoas e levaram a regulamentações exigindo que os hotéis fossem projetados para conter e sobreviver ao fogo de formas que edifícios residenciais e comerciais não são. As paredes entre os quartos de hotel são tipicamente de blocos de concreto ou drywall de camada dupla com classificação de incêndio, projetadas para evitar que o fogo se espalhe entre os quartos por um período mínimo de 1 a 2 horas. Os corredores possuem portas corta-fogo que se fecham automaticamente. As escadarias são fechadas em concreto ou alvenaria que atua como um poço de escape à prova de fogo. A estrutura estrutural em qualquer hotel construído após a década de 1970 é de aço e concreto em vez de madeira, o que significa que o próprio edifício não queima. Apenas o conteúdo queima. O design compartimentado do quarto limita qualquer incêndio ao quarto onde ele começa. Em um cenário de colapso,
onde você está cozinhando com chamas abertas, aquecendo com combustão e vivendo em uma estrutura cheia de materiais inflamáveis coletados. A compartimentação à prova de fogo de um hotel significa que um acidente de cozinha no quarto 214 não se espalha para o quarto 216. Um incêndio em uma seção do edifício pode se extinguir dentro da caixa de concreto de um único quarto sem ameaçar o resto da estrutura, ou as pessoas que dormem nela. Compare isso a uma casa residencial, onde um incêndio na cozinha pode engolfar toda a estrutura em minutos, ou a um edifício de escritórios com um plano de andar aberto, onde o fogo se move lateralmente sem resistência. O design de contenção quarto por quarto do hotel é uma vantagem de segurança que custaria milhões para projetar do zero, e o hotel a fornece de graça. Os hotéis foram construídos com controle de entrada redundante e geometria defensiva natural. Um hotel é projetado para que cada pessoa que entra no edifício passe por uma única entrada principal em um saguão, depois siga por corredores para chegar aos quartos individuais, cada um dos quais tem uma única porta reforçada com uma fechadura de nível comercial. Isso não é um design defensivo, é um fluxo de trabalho de hospitalidade projetado para canalizar os hóspedes pela recepção para o check-in e para fornecer privacidade entre os quartos. No entanto, o efeito tático é idêntico a um layout defensivo. Há um ponto de entrada primário que pode ser monitorado, barricado ou controlado, alimentando corredores que criam campos de visão lineares, onde o movimento que se aproxima é visível à distância. Isso leva a compartimentos individuais que podem ser garantidos e defendidos independentemente. As portas dos quartos de hotel são significativamente mais fortes que as portas residenciais. Elas são tipicamente de madeira, de núcleo sólido, ou revestidas de metal, penduradas em dobradiças de nível comercial com ferrolhos, e abrem para dentro. Isso significa que uma barricada colocada contra o interior da porta trabalha com o design da porta em vez de contra ele. Os olhos mágicos em cada porta fornecem observação sem exposição. O layout do corredor significa que chegar a qualquer quarto individual requer passar por uma série de pontos de estrangulamento. O saguão, o corredor e possivelmente uma escadaria, cada um dos quais pode ser monitorado, alarmado ou bloqueado. Um grupo ocupando um único andar de um hotel pode prender as portas das escadarias em seu nível, bloquear os poços dos elevadores e criar uma zona defendida onde cada aproximação é visível, linear e audível, muito antes que alguém chegue à porta de um quarto. Essa é uma geometria defensiva que planejadores militares reconheceriam imediatamente. O hotel a construiu no plano do andar com o propósito de gestão de hóspedes, sem nunca pretender que servisse como uma fortificação. Os hotéis foram construídos com reservas massivas de roupas de cama e têxteis. Um hotel não possui 10 toalhas, possui milhares. Lençóis, cobertores, fronhas, toalhas de banho, toalhas de mão, panos de limpeza, roupões de banho, cortinas de chuveiro, cortinas de janela, protetores de colchão, edredons e trapos de limpeza são todos armazenados em quantidades industriais no departamento de governança. Estes geralmente estão localizados em uma sala dedicada em cada andar ou em uma lavanderia central no subsolo ou no térreo. Em um colapso, os têxteis são um recurso de sobrevivência que se esgota mais rápido do que quase qualquer outra coisa, porque o tecido se desgasta, é contaminado, é usado para bandagens, é reaproveitado para isolamento e não pode ser fabricado sem equipamento industrial. A reserva têxtil de um único hotel contém material suficiente para fornecer cama, isolamento, bandagem, filtragem de água, pré-filtros, cordame quando rasgado em tiras, material de blackout para janelas, máscaras de filtragem de fumaça, fraldas de bebê, suprimentos sanitários e camadas de roupas para clima frio, para um grupo de 20 a 50 pessoas por meses ou mais. Os lençóis sozinhos são um recurso importante. Um lençol plano padrão de hotel é um grande retângulo de tecido de algodão ou mistura de algodão de trama fechada que pode ser cortado, rasgado, dobrado e reaproveitado em dezenas de aplicações de sobrevivência.
Rasgado em tiras, um único lençol produz de 30 a 50 pés de cordame de tecido, forte o suficiente para amarrações e fixação. Dobrados e em camadas, os lençóis tornam-se curativos para feridas, tipóias e bandagens de compressão. Pendurados em vãos de portas, criam barreiras de privacidade e controle de fluxo de ar. Encharcados em água e estendidos sobre uma armação, tornam-se sistemas de resfriamento por evaporação em clima quente. O volume de material têxtil parado sem uso no armário de governança de um hotel custaria milhares de dólares para ser comprado e seria quase impossível de ser coletado em edifícios residenciais em quantidade equivalente. Os hotéis foram construídos com cozinhas comerciais projetadas para alimentar centenas de pessoas, usando equipamentos e cadeias de suprimentos em escala institucional. Mesmo um hotel modesto com buffet de café da manhã possui uma cozinha comercial com superfícies de preparação em aço inoxidável, utensílios de cozinha de nível industrial e câmaras frias e freezers que contêm qualquer comida que estivesse neles quando a de energia acabou. As salas de armazenamento seco são estocadas com itens básicos a granel: farinha, arroz, açúcar, óleo de cozinha, enlatados, condimentos, especiarias e um sistema de lavagem de louça e saneamento que inclui quantidades industriais de produtos químicos de limpeza. Um hotel de serviço completo com restaurante, instalações para banquetes ou serviço de quarto multiplica isso por um fator de 5 ou mais. Apenas a câmara fria na cozinha de um restaurante de hotel pode conter centenas de quilos de comida perecível, que, embora não dure sem refrigeração, representa um enorme ganho calórico nas primeiras 48 a 72 horas, se você puder cozinhar e consumir ou preservar antes que estrague. O armazenamento seco é o prêmio de longo prazo. Arroz a granel, massas secas, vegetais enlatados, óleos de cozinha e condimentos que duram meses ou anos sem refrigeração e existem em quantidades calibradas para alimentar os hóspedes do hotel por semanas entre as entregas. Além da comida em si, a infraestrutura da cozinha é um ativo permanente. Fogões a gás comerciais geralmente se conectam a grandes tanques de propano, que duram semanas a mais que a rede elétrica. As superfícies de aço inoxidável não abrigam bactérias como a madeira ou o laminado. Panelas e frigideiras industriais são dimensionadas para cozinhar em grupo em vez de refeições individuais. A coifa de ventilação da cozinha, se ventilar para o telhado, fornece um sistema de exaustão embutido para a fumaça de cozimento que os edifícios residenciais carecem completamente. Uma cozinha de hotel é uma instalação de alimentação coletiva que já está construída, já está estocada e já foi projetada exatamente para a escala de preparação de alimentos que uma comunidade em colapso precisa. Os hotéis foram construídos com sistemas de energia de reserva que funcionam independentemente da rede. Os códigos de incêndio exigem que os hotéis tenham geradores de emergência que alimentem a iluminação de saída, alarmes de incêndio, chamada de elevador e sistemas de emergência por uma duração mínima que varia de acordo com a jurisdição, mas é tipicamente de várias horas a vários dias. Hotéis maiores e propriedades de luxo costumam ter geradores dimensionados para operar todo o edifício por períodos prolongados, movidos por tanques de diesel que comportam centenas ou milhares de galões. Mesmo depois que o combustível do gerador acaba, o próprio gerador é um motor diesel funcional conectado a um sistema de distribuição elétrica que já está cabeado no edifício. Se você conseguir obter combustível alternativo, óleo vegetal usado da cozinha, biodiesel ou diesel coletado de veículos abandonados, você pode reiniciar esse gerador e ter energia elétrica correndo por um edifício que já está cabeado para isso. Isso alimenta luzes, refrigeração, bombas de água, equipamentos de comunicação ou dispositivos médicos sem nenhuma das fiações improvisadas e gambiarras perigosas que seriam necessárias para eletrificar uma estrutura residencial. O painel elétrico do hotel está etiquetado, os circuitos estão mapeados e o sistema de distribuição foi projetado para uso comercial de alta carga, o que significa que ele pode lidar com níveis de demanda
que desarmariam os disjuntores residenciais instantaneamente. Você não está construindo um sistema elétrico. Você está reiniciando um que foi instalado, inspecionado e mantido profissionalmente, e que foi projetado para ser operado por pessoal de manutenção com treinamento básico em vez de eletricistas profissionais. Os hotéis foram construídos para gerenciar grandes grupos de estranhos que não se conhecem, não confiam uns nos outros e precisam coexistir em proximidade sem conflitos. Este é exatamente o problema de engenharia social que toda comunidade em colapso enfrenta e que a maioria das comunidades em colapso falha em resolver. O layout físico de um hotel incorpora um sistema de gestão social na própria arquitetura de formas tão sutis que a maioria das pessoas nunca percebe. Cada pessoa tem um quarto privado para o qual pode se retirar e trancar, o que resolve a necessidade psicológica de espaço pessoal e segurança, que impulsiona a maioria dos conflitos interpessoais em situações de sobrevivência em grupo. Os corredores e o saguão criam espaços comuns compartilhados, onde a interação acontece voluntariamente, em vez de ser forçada ao dormir 10 pessoas em um único cômodo. A organização andar por andar cria subgrupos naturais pequenos o suficiente para construir confiança interna, permanecendo conectados à comunidade maior por meio de instalações compartilhadas. A área da recepção fornece um centro natural de comando e comunicação. As salas de conferência oferecem espaços de reunião para decisões em grupo. Os diferentes tamanhos de quartos, quartos padrão, suítes e quartos acessíveis, permitem a alocação com base no tamanho da família e na necessidade sem exigir construção ou modificação. Essa arquitetura social evita os dois maiores assassinos da coesão do grupo em um colapso: a perda de privacidade e a ausência de estrutura. Um grupo de 30 estranhos amontoados em um ginásio irá se fragmentar em dias à medida que o atrito interpessoal, a interrupção do sono e a ausência total de espaço pessoal corroem a confiança e a cooperação. As mesmas 30 pessoas recebendo quartos individuais ao longo de um corredor compartilhado com uma cozinha comunitária e uma sala de reuniões se auto-organizarão em uma comunidade funcional em uma semana. Porque a arquitetura fornece a estrutura física de que a estrutura social precisa para se formar ao redor. O hotel não apenas abriga o grupo, ele o organiza. E essa função organizacional vale mais do que as paredes e o telhado combinados. Aqui está como um hotel se parece como um abrigo pós-colapso. Quando todos os 7 recursos estão operando juntos, seu grupo se muda e imediatamente tem milhares de galões de água armazenada nos sistemas mecânicos. Eles estão protegidos por uma construção compartimentada e a prova de fogo que contém acidentes. Eles controlam a entrada por meio de um único saguão defensável com portas de quartos reforçadas atrás de corredores lineares. Eles têm milhares de têxteis para camas, bandagens, isolamento e todas as necessidades de tecido por meses. Eles têm uma cozinha comercial com armazenamento de alimentos a granel, equipamentos de cozinha profissionais e um sistema de exaustão ventilado. Eles têm um gerador com combustível e um sistema de distribuição elétrica pré-cabeado, pronto para reiniciar. E eles têm um layout físico que classifica automaticamente um grupo de estranhos em uma comunidade funcional, dando a todos espaço privado, instalações compartilhadas e uma estrutura organizacional natural. Nenhum outro tipo de edifício em qualquer cidade fornece todos esses 7 recursos em uma única estrutura. Uma casa oferece abrigo, mas não escala. Um prédio de escritórios oferece espaço, mas não armazenamento de água ou cozinhas. Um armazém oferece volume, mas não compartimentação. Um hospital oferece infraestrutura médica, mas não quartos habitáveis. Um hotel oferece tudo porque um hotel já estava resolvendo o problema de manter grandes números de estranhos indefesos vivos em um lugar desconhecido. Eles apenas não sabiam que esse era o mesmo problema que um colapso cria. Agora você sabe. E a próxima vez que você passar por um vazio na beira da estrada, você o verá pelo que ele realmente é. Não um negócio que faliu, mas uma fortaleza de sobrevivência que está esperando por alguém inteligente o suficiente para entrar e acender as luzes novamente.
Se esta análise mudou a forma como você olha para a paisagem urbana, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a arquitetura oculta da sobrevivência que eles nunca lhe contaram. Prepare-se para o que está por vir. O próximo projeto para o futuro será revelado em breve.